Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dele que diz assim: Boa noite, André. Boa noite, meu querido. Vou usar o nome fictício de Rodrigo. Ok, né? Então é nome fictício, então tudo bem. Rodrigo. E aí, Rodrigo, beleza, mano? E aí, velho? Pois depois entenderá. Eu tive um relacionamento com o Fernando, fictício. Fernando, beleza. Rodrigo e Fernando. Por 7 anos. Viajamos muito, nos divertimos, parecia que nós nos amávamos com a maior veracidade. Só que com um tempo eu comecei a me sentir inferior, pois meu namorado, muito mais bonito que eu, sem saber me deixava nas sombras. Eu não sou feio, mas não sou tão belo quanto ele. Mas sou muito inteligente, culto, falo 4 idiomas. Tivemos altos e baixos, como todo relacionamento tem. Só que a cama nunca foi muito boa. Mas mesmo com essa angústia, eu aguentei todos esses anos sendo fiel. Cheguei a chorar algumas noites por me sentir rejeitado. 2 anos atrás, descobrimos que tínhamos HIV. Foi uma época triste, um sofrimento horrendo. Nessa época fizemos juras de amor eterno, que jamais nos separaríamos. Até por conta da situação, né? Quer dizer, cria-se até um ambiente de solidariedade em nível amoroso, né? Estamos passando pela mesma situação, estamos no mesmo barco, diante de uma situação que amedronta, né? Que assusta. Então, quer dizer, a gente se agarra um ao outro em meio a essa situação que tanto nos assusta e que tanto nos amedronta. Então, cria-se uma proximidade e aí projeta-se, faz-se as juras de amor, né? Eterno. Quer dizer, nós vamos estar nessa sempre junto. Que seríamos, ó lá, tá vendo? Aqui, ó. Você acabou de usar o termo que é o que eu estava falando agora, então, né? Com outras palavras. Que seríamos o suporte um do outro. Né? É o que eu estava dizendo de outra forma. E você usou o termo para traduzir o que eu estava dizendo com outras palavras. Seríamos o suporte um do outro, né? O sustento um do outro em meio a essa situação horrível, que amedronta, que assusta. Só que nestes últimos meses começamos a brigar por motivos banais. Eu nunca confiei plenamente nele. E isso me matava. Tivemos uma briga por um motivo simples que chegou ao término. Ficamos 2 meses sem contato e aparentemente os dois estavam muito bem. Mas um ex-namorado do meu ex, na intenção, um ex-namorado do seu ex, na intenção de querer ficar comigo, na intenção de querer ficar com você, Então a gente vai fazendo todas essas conexões aí, né? Apresentou um menino para o meu ex. Então, vamos lá. Para quem está meio perdido aí, Um ex-namorado do seu ex. Então, um ex-namorado do seu ex. Na intenção de ficar com você. Apresentou um menino para o seu ex. Ou seja, para tirar o seu ex da jogada porque ele queria ficar com você. O ex do seu ex quis tirar o seu ex da jogada, apresentando um menino para o seu ex porque ele queria ficar com você. Ok. Acho que deu para entender, né, gente? E entrou em contato para me contar. Eu, ao saber de tudo isso, fiquei muito triste, abalado, e de repente veio aquela vontade incontrolável de voltar ao relacionamento.
E claro que foi negado o meu pedido, pois eu que terminei o relacionamento. E o magoei muito, pois ele sempre tentou fazer tudo por mim, e eu não percebi. Fui até sua casa, me humilhei e nada. Agora estou nesta dor que não quer passar, estou confuso, não sei se o amo, se lembro daquela semana triste da descoberta da doença. Então, veja bem, meu querido, todas as coisas que ficam gravadas dentro de nós, tudo está muito ligado a uma emoção muito forte. Tanto que a melhor forma de aprendizagem, muitas vezes, é através do riso. Aquele professor que, né, brinca com a sala, que faz a sala dar risada, então a sala, primeiro que baixa a guarda, a sala consegue aprender muito mais com aquele professor que trata bem, que é descontraído, que ao mesmo tempo ensina, não é? Que não está ali de zoeira, mas que ensina. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso cérebro, a gente vai associando as coisas com as emoções. Por isso que a gente se lembra de fatores, tem coisas que a gente nunca vai se lembrar e não tem como. Porque é evidente que seria impossível lembrarmos de tudo que aconteceu. Porém, as coisas que a gente se lembra por longos anos na nossa vida, você pode ver, sempre estão associadas a alguma emoção muito forte, seja de muita alegria ou seja de tristeza. Então aquele dia muito alegre, que a gente se lembra daquilo, até de detalhes que outros não lembram, por exemplo. Então quer dizer, né, quando você coloca aqui, se lembro daquela semana triste da descoberta da doença, que foi um divisor de águas na vida de vocês, sem dúvida alguma. Não é? Você tem que agora encarar com uma outra situação. E uma situação que num primeiro momento vem com um impacto absurdo na vida das pessoas. Porque traz, né, o HIV, ele traz essa carga ainda lá da década de 80, queira ou não, os resquícios vêm até hoje daquela imagem, aquele impacto muito profundo para quem não tem o conhecimento de como de fato funciona, como que as coisas... Não é porque também existem os coquetéis antirretrovirais hoje em dia que se pode deixar de ter os cuidados que se deve ter, pelo amor de Deus, como é o que está acontecendo, que as pessoas minimizam as características do que ter o HIV, como se isso hoje em dia, por causa dos antirretrovirais, então fosse, né, balela, e as pessoas acabam se descuidando. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você se descuidou ou achou que fosse balela. Não é isso. Estou querendo dizer que hoje em dia, a nova geração hoje em dia, muitas vezes não consegue ter consciência do que foi na década de 80, todo aquele impacto. E a gente sofre ainda, hoje, mesmo as novas gerações, achando que não levando muito a sério, sofre o impacto de todo esse peso, de toda essa carga e de toda a seriedade que merece, sim, ter a questão do HIV. Toda a seriedade com que tem que ser lidado, com quem tem que ser tratado e vista essa questão. Então, quer dizer, claro que foi um divisor de águas. Então, é evidente que você vai ter as lembranças sempre daquela situação, daquele momento e de quem estava ali presente com você. Isso aí nunca vai sair da sua vida, meu querido. Às vezes até, né, sons, os cheiros daquele dia, você se recorda. Se sinto falta da sua amizade, quer dizer, olá, né, daquela questão de seu suporte um do outro. Então, se eu sinto falta daquele suporte, então, quer dizer, eu nem sei o que de fato... A hora que eu vi que, na verdade, né, ele ia ficar com uma outra pessoa, na iminência dele ficar com uma outra pessoa,
E eu perceber então, né? Vou perder. Vou perder o quê? Vou perder a pessoa que ia me apoiar, a pessoa com a qual eu podia contar, a pessoa que seria o meu suporte. Então eu acredito que pende muito mais para esse lado do que, na verdade, por uma dor de amor perdido. Pende muito mais para o lado de perda de suporte, de apoio, diante daquela situação que caiu como uma bomba e um impacto na minha vida, que mexeu com os meus alicerces, com a minha estrutura, com a maneira com que eu enxergo a minha própria vida a partir daquela notícia, a maneira como eu me enxergo se modifica, a maneira como eu olho para o meu próprio eu, para o que é a vida e o que a vida significa e qual o significado da vida. Então, quer dizer, aquela pessoa com a qual naquele momento eu projetei todo um suporte, agora ela vai me deixar, porque ela vai estar com outro alguém. Então eu acredito que tem muito mais a sensação de vazio, entre aspas, por eu vou perder uma pessoa que seria meu suporte e amparo e que entende o que eu estou passando, entende a linguagem e os conflitos e os dramas que eu vivo, do que com perda de amor, no sentido de aquela dor, que é o que 98% dos casos aqui no ponto de vista, aquela dor de amor perdido. Você consegue perceber o que eu estou dizendo aqui? Ou se tenho medo de ficar sozinho para sempre, devido ao HIV. Meu querido, pelo amor de Deus, não pense isso, tá bom? Há um mês que só choro, não consigo viver, estou destruído, muito obrigado. Olha, veja bem. Às vezes eu me emociono, né? Então, veja bem. Essa questão que você disse aqui, se tenho medo de ficar sozinho para sempre devido ao HIV. Não pense isso, meu querido. A gente sabe, não vamos ser hipócritas, tá? Não sejamos hipócritas, não quero aqui pintar a vida cor-de-rosa, colorida, cheia de coisa que não corresponde com a realidade. A gente sabe que existe preconceito, mas a gente sabe também que existe muita informação. A gente sabe que hoje as informações são diferentes, as pessoas já têm um outro posicionamento, uma outra postura, até como se tem postura frente à própria homossexualidade. Até como as pessoas se portam e se posicionam diante da orientação sexual. Existe a diferença do que era antes. Então, apesar de haver, e a gente sabe que existe o preconceito, existem gays sendo assassinados simplesmente pelo fato de serem gays. Simplesmente pelo fato da sua orientação sexual. Quer dizer, meu Deus do céu, como que pode isso? Então, quer dizer, a gente sabe que isso existe. Assim como a gente sabe que existem pessoas que vão cortar relações com pessoas que têm HIV, com pessoas que têm câncer. Câncer, André? Sim. Quantas são as pessoas que eu conheci que, ao descobrirem que tinham câncer, outras já se afastavam, até como se fosse pegar, sabe? Como se fosse contagioso. Então, a gente sabe que isso existe. Meu querido, a gente sabe que isso existe. Mas, olha, primeiro olhe para você, olhe para a beleza da sua vida, o quanto você precisa fazer por você e lutar por você. E que vai ter, quanto mais você se amar, quanto mais você se cuidar, quanto mais você se gostar, você pode ter certeza, quando você emite isso, essa energia cuidadora para com você mesmo, você acaba atraindo, é o campo vibracional, você acaba atraindo pessoas que também
respeitam você da forma como você é e que vão te amar da forma como você é. Então, e para com essa ideia de que então eu vou ficar sozinho para sempre, eu vou ser uma estátua de sal por conta da doença. Este pensamento é comum de acontecer. Tá? Não estou te recriminando por isso. Porém, não queira se achar dependente do seu ex só por conta disso. Então, quer dizer, se eu não tiver ele, eu não vou ter ninguém. Vai. Em primeiro lugar, você tem que ter você mesmo. Essa é a primeira pessoa que sempre tem que estar ali, junto de você, é você mesmo. E depois as outras coisas vão acontecendo por tabela, por consequência. Não são mágicas, tá? Não estou falando aqui de magia, não estou falando nada disso. Ou que as coisas são fáceis. Mas em primeiro lugar é esse trabalho aqui, interior. E entender. Opa, eu não posso então me conectar a alguém só porque eu acho que eu sou dependente dessa pessoa. Mesmo então ela não me querendo mais. Só porque eu acho que então ninguém vai me querer. Mas eu me quero. Ainda que nenhum ser humano me queira, eu continuo me querendo. Porque eu sei que onde está meu valor? Meu valor está aqui. Tá? Ó. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.